Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vimos nessa primeira leitura do livro do profeta Isaías, vislumbramos o profeta escrevendo sobre as alegrias futuras, aquilo que nos aguarda na eternidade. Daí nós podemos nos perguntar como temos nos comportado e como temos vivido neste mundo, com a alegria de fato de alguém que aguarda as realidades futuras, com a alegria de fato de alguém que espera confiante o céu ou não. Vivemos como quem não espera nada da vida, como quem está esperando a morte apenas. E a morte no sentido de sepultura. Entra ali na sepultura, acabou, vira pó. Talvez, muitas vezes, nós vivemos nesta mentalidade, uma mentalidade pagã. Essa não é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é de quem espera as realidades eternas, ou seja, a nossa vida, a nossa esperança não acaba ali no túmulo, no momento que se joga a terra ou qualquer outra realidade. Não termina ali. Nós temos essas realidades apontadas pelo profeta, que diz que o coxo saltará como cervo, a língua dos mudos se desatará. Será que neste mundo eu tenho correspondido às promessas que Deus tem para mim? O meu coração neste mundo já é um coração que se apega às realidades divinas, que busca as realidades de Deus celestes? Ou será que eu estou preso demais neste mundo, como um paralítico? Quem se prende a este mundo vive como o paralítico, que nós vamos ouvir daqui a pouquinho, na reflexão sobre o Evangelho. Vive como paralítico. Porque a finalidade, qual é a finalidade da vida neste mundo, de quem se prende a este mundo apenas? Túmulo. Acabou. Eu estou no tempo e não tem mais nada. Esquece a eternidade. O destino é o nada ali, o pó. Nosso destino são as coisas gloriosas, as realidades eternas. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos com o seu corpo glorioso, dizendo para cada um de nós que um dia também nós teremos um corpo glorioso, diferente deste que nós tocamos
sangue, carbono, que vai virar pó. Um corpo glorioso, que pode ser tocado, como o de Jesus foi tocado, mas ao mesmo tempo tinham os sinais da crucifixão, está apontando para nós. Não acabou na cruz, não acabou na cruz, não acaba no Calvário. A vida não termina com os sofrimentos, mas o céu nos aguarda com as alegrias apontadas pelo profeta Isaías nessa primeira leitura. E com o salmista, a gente poderia todo dia gritar: eis que vem nosso Deus, Ele vem para salvar. Esse é o grande objetivo. Salvar para quê? Salvar para quem? Salvar para continuar preso, para continuar paralítico, salvar para continuar sem conversão, salvar para Deus, salvar para as realidades eternas. Como é bom falar das realidades eternas nesse tempo do advento que nós estamos vivendo. Nosso coração já se encaminha e se direciona para a festa da encarnação do Verbo. Deus assume a nossa humanidade, Deus assume as nossas fragilidades, Ele se encarna, mas essa encarnação tem como objetivo elevar essa humanidade que Ele assumiu, elevar os homens para o céu. Então, Ele não se encarna e fica por aqui. Isso significa que, ao se encarnar, Ele valoriza a nossa humanidade, mas Ele quer glorificá-la. Ele não se encarna e ficou por aqui, dizendo: fique aí, vivam encarnados apenas neste mundo, esqueçam o céu. Não. Pós-encarnação, depois teve sofrimento, morte, ressurreição, ascensão, e ainda enviou o Espírito, a maneira que Deus permanece conosco espiritualmente, e ainda quis permanecer sacramentalmente, que é o que nós celebramos nessa Santa Missa hoje. Nos alimentamos do seu corpo, sangue, alma e divindade. Nós não nos alimentamos apenas para este mundo. Ganhamos, sim, forças na Eucaristia para enfrentarmos as realidades deste mundo, mas nós recebemos o alimento celeste. Se prender a este mundo apenas é viver na paralisia. E assim nós chegamos no Evangelho de hoje. Mas temos alguns pontos importantes a considerar neste Evangelho. Primeiro, que tinha este paralítico que foi levado até a presença de Jesus pelos amigos. Ora, em nossa vida neste mundo, o nosso comportamento é destes amigos que nós precisamos nos responsabilizar por alguns. Precisamos nos responsabilizar pelos nossos, a mãe, aliás, os pais que precisam se responsabilizar pelos filhos. Talvez estes filhos estejam afastados da graça, estejam nos vícios, ou o contrário, os filhos que precisam se responsabilizar pelos pais, cuidando, que já está com a idade avançada, talvez, ou os seus pais, ao contrário, eu disse dos filhos, mas pode ser os pais também que têm uma vida de vícios. A palavra-chave deste Evangelho é se responsabilizar. Não está escrito aqui, mas entenda dessa maneira. Aqueles amigos se responsabilizaram pelo paralítico. E o que eles fizeram? Gastaram forças, se esforçaram para levá-lo até a presença de Jesus. O Evangelho aqui diz que foi pelo telhado, desceram e colocaram na presença de Jesus na Assembleia. Então nós podemos nos esforçar, se com a minha palavra, com o meu jeito de ser, com tudo aquilo que eu faço, eu não tenho conseguido aproximar os meus amigos de Jesus, então eu tenho que utilizar do que eu tenho. Vocês têm a Canção Nova, por exemplo. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui insistiram para que alguém viesse com vocês e vocês conseguiram trazer algumas pessoas para colocar aqui na Assembleia diante de Jesus. Neste fim de semana que nós cantamos Hosana, Brasil. Ou, se você não consegue trazer até Cachoeira Paulista a pessoa, indica a Canção Nova. Compartilha lá o link das palestras, dos programas da Canção Nova e vá apresentando estas pessoas a Jesus. Nós temos que utilizar daquilo que nós temos, daquilo que Deus nos concedeu. Estes amigos do Evangelho
subiram lá pelos telhados, mas conseguiram apresentar o amigo diante de Jesus. Então, ora, nós somos aqueles que precisamos nos responsabilizar, precisamos cuidar, precisamos levar os outros até Jesus. Ora, nós precisamos abrir o nosso coração para o cuidado de Deus conosco. Ele enviará pessoas para cuidar de nós. Ele enviará pessoas para nos levar até Jesus. E eu preciso abrir o meu coração para ser levado. Eu preciso abrir o meu coração para ser conduzido até a presença de Jesus. Quem você é hoje? Os amigos do paralítico? Ou será que você é o paralítico? Será que eu sou o paralítico que preciso ser conduzido até Jesus no dia de hoje? Para que este paralítico foi conduzido até a presença de Jesus? Foi conduzido com o primeiro objetivo: curar a paralisia. Mas ali ele recebe a cura mais importante de todas: o perdão dos pecados. Foi isso que Jesus disse diante dos fariseus, dos doutores da lei, para que você saiba do poder do Filho do Homem, da divindade do Filho do Homem. Jesus poderia dizer isto, e ele disse àquele paralítico, além da cura física que aconteceu, ele disse: teus pecados são perdoados. A cura completa, integral, corpo e alma. Nós precisamos aprender a nos apresentar diante de Jesus. Aqui nós podemos recordar a figura sacerdotal. Nós precisamos aprender a nos apresentar, talvez temos que apresentar a alguém, mas você precisa se apresentar diante dos sacerdotes. Para quê? Para confessar os pecados. E confessando os pecados, você vive na graça de Deus neste mundo, vive em estado de graça. Talvez aqui você tenha reconhecido pontos de paralisia, pontos de pecado, escolhas que te afastaram de Deus, escolhas que te afastaram da graça. Eu mencionei agora há pouco, quando falei a palavra responsabilizar, precisamos nos responsabilizar uns pelos outros. Eu falei de vícios. Mudar a palavrinha vícios por pecados aqui, então não fique pensando apenas, pode pensar, mas não pense apenas drogas ilícitas, não, bebida alcoólica, ou as pessoas que não conseguem abandonar o vício do cigarro, mas pense naqueles pequenos vícios que são os pecados, leves, mas pior de tudo, os mortais. Aqueles que conscientemente, livremente, você comete, sabe que isso te afasta de Deus, mas você continua. Daí nós podemos nos perguntar também, já que falamos dos amigos de Jesus, e nós precisamos nos aproximar dos amigos de Jesus, eu lanço a pergunta: os seus amigos, eles te aproximam de Jesus? O círculo de amizade, círculo ali de amizade que você tem hoje, é de pessoas que te aproximam de Jesus? Ou será que esses amigos que você cultiva, que você caminha com eles, te afastam de Jesus? Te aproximam de bebedeiras, de orgias, dos vícios? Que tipo de amigo? Com que tipo de amigo você anda? Ou melhor, com que tipo de amigo você vai escolher caminhar a partir da palavra que te alcança nesta manhã? Caminhe com os amigos de Jesus. Caminhe com aqueles que vão pelos telhados te colocar na presença de Jesus para que você seja curado, restaurado, transformado, tenha os pecados perdoados. Não daqueles que vão te abandonar. Perdeu a razão, bebeu demais, ficou bêbado. Aí amanheceu no outro dia, não tinha ninguém. Amanheceu no outro dia, não tinha nada, não tinha celular. Nem lembra direito o que aconteceu à noite. Cadê seus amigos? Onde eles estão? Voltaram para casa? Te deixaram sofrendo, padecendo. E você
insiste em dar murro na ponta de facas. Insiste em continuar com esses. Ah, mas eu vou convertê-los. Como que vai convertê-los se nem você se converteu? Passou vergonha. Passou vergonha. Só vai se converter se aproximar de pessoas que têm essa disponibilidade no coração, de crescer um pouco mais e de te ajudar a crescer também. Talvez você esteja querendo crescer nessa manhã. Então queira, cresça nesse desejo. E a partir disso, você poderá ajudar os seus irmãos também. No final desta Eucaristia, desta homilia que estamos vivendo, desceram o leito no meio da Assembleia diante de Jesus. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor Jesus, nesta manhã, pedindo que o Teu Espírito conduza o nosso desejo de responsabilidade pelos irmãos, de responsabilidade uns pelos outros, de apresentar aqueles que são necessitados nesta manhã de cura física, aqueles que estão necessitados nesta manhã de cura espiritual. Nós os apresentamos a Ti. Quais são os amigos que você tem a apresentar a Jesus nessa manhã? Quem você vai apresentar a Jesus? Quem você vai colocar diante dele? Por quem você vai clamar a cura física? Por quem você vai clamar a cura espiritual? Ou será que você é o paralítico que precisa se aproximar da graça? Você é o paralítico que precisa voltar para Deus e fazer uma boa confissão? Porque você viveu longe das alegrias eternas, viveu preso a este mundo, viveu como paralítico, estava na paralisia, mas agora a palavra do céu, a palavra sagrada, te alcança com um convite. Converta-se, volte para mim, volte o seu coração para mim. Se abra à restauração que somente Jesus pode realizar e que Ele quer realizar em sua vida. Teu Espírito, Senhor, nos mova, Teu Espírito, Senhor, nos direcione para que em nossas escolhas façamos sempre a Sua vontade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.